Pronto, queridos, vamos aqui voltar à nossa terceira parte desse vídeo ainda sobre eletrostática. Nesse caso agora nós vamos falar especificamente sobre os resistores. Como eu prometi a vocês, o tema central dessa aula era justamente esse, os resistores. Só para fazer uma pequena revisão, eu já falei nas aulas anteriores que dentro de um diagrama de um circuito elétrico, você vai perceber o resistor, né? Você vai conseguir identificar o resistor ali visualmente por essa simbologia aqui. Você vai ver esse tipo de desenho. Mas também pode ser que você encontre outro tipo de desenho, dependendo aí do autor do livro. Pode ser que você encontre um desenhozinho assim, ó. Veio o condutor, aí você vai ver alguma coisa semelhante assim a uma pilha, né? Mas não é uma pilha. Então, tanto o primeiro símbolo aqui, né? Primeira representação, como essa que eu desenhei agora, as duas representam aí, dentro de um diagrama de um circuito elétrico, as duas representam resistores elétricos. Resistores elétricos, como eu já disse em aulas anteriores, é um dispositivo elétrico que, quando conectado em um circuito elétrico, ele tende a resistir à passagem da corrente elétrica. Não à toa é chamado de resistor, certo? Então a corrente elétrica tem dificuldade para percorrer um resistor. É muito comum que devido a essa dificuldade que a corrente elétrica tem de percorrer um resistor, é muito comum o surgimento de calor, o aparecimento de calor. Então é aquilo que a gente falou anteriormente, o efeito térmico, né? É muito comum aqui o aparecimento do efeito térmico quando você conecta um resistor a uma fonte de alimentação. A corrente quer passar de todo jeito por dentro ali do resistor e o resistor apresenta ali uma certa resistência, né? Não quer deixar a corrente passar e nessa luta aí de a corrente querer passar, o resistor não querer deixar, surge aí atrito e esse atrito gera calor. Mas o tema da aula de hoje é justamente o experimento que o cientista alemão Georg Simon Ohm, guarde essa palavra, guarde esse sobrenome desse cara, um cientista alemão chamado Georg Simon Ohm. Ele fez o seguinte experimento, ele queria analisar o que é que acontece, qual é o comportamento, como se relacionam duas grandezas físicas quando você conecta ali, quando você instala, quando você monta o seguinte arranjo, uma fonte de alimentação conectada a um resistor. Ele quer saber, num circuito como esse, como é que se relacionam, como varia o quê? Como varia a intensidade da corrente, a amperagem, e como varia a tensão, ou diferença de potencial, ou apenas voltagem. Quero que você lembre que no vídeo, na primeira parte desse vídeo aqui, eu te disse que nos livros é comum a gente encontrar intensidade da corrente. Mas quando a gente está conversando com um eletricista, né, que é um profissional que trabalha com eletricidade de forma mais direta, né, é o cara que faz a ligação aí dos fios da sua casa, enfim, a ligação elétrica, também eletricista de automóveis, enfim. Ele não costuma chamar a intensidade da corrente, ele costuma chamar amperagem. Ele não está errado não, isso é outra forma de falar, uma forma mais coloquial, uma forma mais popular de falar intensidade da corrente. E também eu falei no vídeo passado, na primeira parte, que nos livros você vai encontrar as palavras tensão, DDP, né, que é a diferença de potencial, mas o pessoal, os eletricistas, eles costumam falar, ao invés de tensão ou diferença de potencial, eles costumam chamar de voltagem. Então, o nosso físico alemão Georg Simon Ohm, ele teve a curiosidade de saber, em um circuito como esse, ou seja, uma fonte de alimentação conectada a um resistor, ele queria saber como se relacionam a tensão e a intensidade da corrente, ou seja, como se relacionam a voltagem e a amperagem. E para isso o que é que ele fez? Ele montou esse seguinte arranjo. Aqui você já sabe da aula passada,
você já sabe que isso daqui é uma fonte, né? Aqui é a fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação, ela fornece aí uma voltagem, uma tensão, não é isso? E ele instalou também, nesse circuito, ele instalou aqui um amperímetro. Um amperímetro, ele serve para medir a intensidade da corrente. Então ele instalou aqui um voltímetro para medir a diferença de potencial, ou seja, a tensão que vai aparecer aqui nesse circuito, e também instalou um amperímetro para medir a intensidade da corrente ou a amperagem que vai surgir aí, beleza? E aí o que é que aconteceu? Eu não vou te dizer que ele usou esses números, essas baterias aqui, ó, aqui eu coloquei aqui nesse primeiro lugar, nesse primeiro cenário, uma bateria de 10 volts. Num segundo cenário, eu troquei a bateria para uma bateria de 20 volts. No terceiro cenário, eu tirei a bateria de 20 volts, coloquei uma bateria de 40 volts. Num quarto cenário, eu coloquei, ao invés de uma bateria de 40 volts, eu coloquei uma de 80 volts. E no quinto cenário, eu coloquei uma bateria de 100 volts, tá certo? Não estou dizendo você que o seu George Simon, que ele utilizou essas baterias. Mas o que a gente está fazendo aqui é uma simulação do experimento que ele fez, para que você entenda como se relacionam voltagem e amperagem, ou seja, como se relacionam a tensão e a intensidade da corrente em um circuito que possui aí um resistor, tá certo? E aí a gente vai concluir uma coisa muito parecida com o que ele concluiu. Na verdade, a gente vai tirar a mesma conclusão, que no final das contas foi o que enunciou a primeira lei de Ohm, né? Que é a lei dos resistores. Mas vamos lá. Então, gente, foi o seguinte, ó. Imagina que o Ohm, no primeiro momento, ele colocou aqui uma bateria de 10 volts. E é claro, se a bateria de 10 volts, se a bateria tem 10 volts, o voltímetro marcou quanto? O voltímetro marcou 10 volts, certo? A bateria não é de 10 volts? Bateria de 10 volts, então o voltímetro marca 10 volts. E aí ele foi lá, fez uma leitura no amperímetro, o amperímetro marcou lá 2 ampere. Veja só, olha que interessante. Ele foi lá no leitor, no primeiro cenário aqui, e viu que marcava 10 volts. E no amperímetro, ele viu que marcava 2 amperes. Em um segundo momento, a bateria de 20 volts, é claro, o voltímetro marcou 20 volts. E ele foi lá e olhou o amperímetro e viu que dessa vez o amperímetro estava marcando 4 amperes. O leitor do amperímetro marcava 4 amperes. Nesse terceiro cenário aqui, quando ele trocou a bateria para uma bateria de 40 volts, é claro, o voltímetro, que é quem mede volts, o voltímetro apontou 40. O voltímetro apontou 40 volts. E o amperímetro, por sua vez, marcou 8 amperes. Beleza? Aí ele continuou o experimento e viu lá que no quarto cenário o voltímetro marcou agora 80 volts. 80 volts. E aí ele viu lá 80 volts. Ele viu dessa vez que o amperímetro estava marcando aí 16 amperes. E por último, ele colocou uma bateria de 100 volts. 100 volts.
Quando ele colocou essa bateria de 100 volts, ele foi lá no amperímetro e deu uma olhadinha lá e viu que estava marcando 20 amperes. Certo? Ele construiu uma tabela, é claro que eu não estou dizendo que foi com esses valores. Isso daqui é apenas uma simulação do que ele fez lá no passado, tá certo? Mas a estrutura que ele montou foi essa. Colocou um resistor, alimentou com a fonte de alimentação, é claro, e aí ele não mudou o resistor. O resistor o tempo todo é o mesmo. Esse resistor que é o mesmo desse, que é o mesmo desse, que é o mesmo desse, que é o mesmo desse. Ele não muda o resistor, ele não mudou o resistor no experimento dele. A única coisa que ele mudou foi a fonte de alimentação, certo? Ele foi mudando a fonte de alimentação e aí foi observando, tanto no voltímetro quanto no amperímetro, ele foi observando as leituras dos equipamentos. E é claro, ele construiu uma tabela. E depois dessa tabela, ele quis saber, ele quis investigar qual era a relação que havia, qual é a relação que existe entre tensão, ou seja, entre voltagem e amperagem. E aí ele começou a fazer essa conta aqui, ó. Deixa eu abrir aqui um espaço maior. Ele começou a fazer essa conta aqui, ó. Esse R, é claro, é de resistor. Aí ele quis perguntar isso daqui, ele perguntou isso daqui para a tabela dele, ó. Ele está perguntando qual é a relação entre tensão e intensidade da corrente, ou seja, qual é a relação entre voltagem e amperagem. E aí vamos tentar fazer essa relação, voltagem, amperagem. Vou criar aqui uma terceira coluna e aqui a gente vai colocar a relação V sobre A. Ou seja, a gente vai dividir V por A e ver o que é que acontece, o que é que aparece, né? Vamos colocar esse Azinho aqui também. Bom, quando você dividir V por A nessa primeira linha, o que é que você vai ter? Ó? 10 dividido por 2 dá 5, né? Professor, 5 o quê? Tenha calma. Por enquanto, deixe só o número 5. Agora ficou 20 dividido por 4. Dá quanto? Dá 5 também. Agora ficou 40 dividido por 8. Dá 5 também. Agora ficou 80 dividido por 16. Pode ter certeza que dá 5 também. E por último, ele chegou ao resultado de 100 dividido por 20. Ele chegou a esse questionamento. 100 dividido por 20. E aí também dá 5. Ele percebeu que quando você aumenta a voltagem, você também aumenta a amperagem. Quando você aumenta a tensão, você também vai aumentar a intensidade da corrente. Mas não aumenta de uma maneira aleatória. Aumenta sempre na mesma taxa. E essa taxa é constante, não importa o que aconteça, a taxa é sempre constante. Só muda essa taxa, só muda essa razão, se você mudar a resistência. Se você manter o mesmo, se você mudar o resistor. Se você manter o mesmo resistor, essa relação voltagem dividido por amperagem, ele percebeu que nunca mudava. E o nome dessa relação é justamente a resistência. A resistência do resistor é justamente essa relação entre a voltagem, ou seja, a tensão, e a amperagem, ou seja, a intensidade da corrente. O nome dessa grandeza física, isso agora é uma grandeza física. A grandeza física resistência, ela é calculada de que maneira? Ela é calculada através da tensão dividida pela intensidade da corrente. Tensão dividida pela intensidade da corrente é igual a resistência. E a unidade de medida da resistência, você acha que vai ser como? A gente tem falado aqui ao longo desse nosso curso de Física 3 em muitas unidades que são novidades. A gente falou do Coulomb,
falou da capacitância, falou de uma porção de unidades, no Faraday, né? Uma porção de unidades. E essa também não é diferente. Com certeza tem uma unidade de medida específica e ela, nesse caso aqui também, é uma homenagem ao físico que fez o estudo dela. O nome dessa unidade de medida de resistência é o ohm, certo? A unidade de medida de resistência, a unidade de medida de resistência é o ohm. Então, por exemplo, V sobre A, que você já sabe, é tensão sobre intensidade da corrente, é a mesma coisa que tensão sobre intensidade da corrente. O nome disso daqui, ó, o nome disso daqui é resistência, certo? O nome disso é resistência. E a unidade de medida é o ohm. E o símbolo do ohm é o ômega, que é essa letrinha grega aqui, ó. Então, o que é que a gente pode dizer? O que é que a gente pode comentar sobre essa pequena reprodução do experimento do Georges Simenon? O que a gente pode concluir é que a resistência apresentada num circuito elétrico, ela é igual a tensão dividida pela corrente. Ela é igual a tensão dividida pela corrente. A unidade de medida é o ohm e o símbolo dessa unidade é o ômega. Tá certo? Tranquilinho até aí? Então vai ficar aí para vocês darem uma anotada e eu vou apagar o quadro e a gente volta daqui a pouco. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar aqui nossa aula. Pessoal, é o seguinte, já que você já conseguiu aí, pelo menos penso que você já conseguiu entender como foi o experimento que Ohm fez para poder medir, né? Para poder medir qual é essa relação que existe entre tensão e intensidade da corrente dentro de um circuito elétrico que apresenta uma resistência, né? Que tem ali uma resistência. E aí você viu, nós falamos agora há pouco, que a resistência do circuito, ela pode ser encontrada através da relação entre a tensão aplicada dividido pela intensidade da corrente que surge nesse circuito. Lembra disso? Acabei de escrever ali, ó. Se você tem um circuito aqui alimentado por uma fonte de alimentação e esse circuito possui aí uma determinada resistência, né? Uma determinada resistência. E aí como é que eu faço para medir a resistência desse circuito? É simples. O que é que eu preciso? Eu preciso de duas coisas. Eu preciso saber qual é a intensidade, a tensão dessa fonte de alimentação, qual é a voltagem dessa fonte de alimentação. E para isso eu coloco aqui um voltímetro, né? Eu coloco um voltímetro, aí o voltímetro me diz qual é a intensidade, qual é a tensão dessa fonte de alimentação. E para saber a corrente, qual vai ser a intensidade da corrente que vai surgir aí, eu instalo aqui um amperímetro. E aí digamos que nesse caso, aqui nesse exemplo em tela, nesse exemplo aqui, digamos que a voltagem, a intensidade da bateria, né? A voltagem aqui, a tensão, ela seria de 50 volts, por exemplo, 50 volts, certo? Vou usar até a nomenclatura mais apropriada para os livros, né? Os livros utilizam aí o símbolo da tensão, eles utilizam o U, a letra U. Então vamos continuar usando ela, beleza? Então a intensidade aqui, a voltagem é 50 volts, nesse meu exemplo. E surgiu ali a intensidade da corrente, que surgiu, vamos dizer que tenha sido aí de 10 amperes. De 10 amperes. Imagine agora que a pergunta fosse: quanto é a resistência desse circuito? Quanto é a resistência desse circuito? Como você ia fazer esse cálculo? Era muito simples, você ia dizer que resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Belezinha? E aí quanto é que fica? Fica 50 volts dividido por 10 amperes.
50 volts dividido por 10 amperes dá quanto? Resistência é igual 50 dividido por 10 dá 5, né? 5. Aí vai dar 5 o quê? Olha, essa unidade aqui, volt dividido por ampere, ela tem um nome especial. E a gente falou nesse tantinho, né? Falou agora há pouco. Esse nome especial, essa unidade especial aí, é o ohm, que é justamente em homenagem ao físico que fez essas descobertas. E o símbolo que a gente utiliza é essa letra grega, que é a letra grega ômega, né? Que é a última letra do alfabeto grego. Beleza? Então, nesse circuito aqui que foi dado como exemplo, só para a gente poder fixar, nesse circuito que foi dado como exemplo, que a tensão da bateria era de 50 volts e que a corrente que surgiu foi de 10 amperes, a gente pode concluir que a resistência desse circuito aí é de 5 ohms. A resistência foi de 5 ohms, que foi 50 dividido por 10. Tranquilo? Pessoal, essa relação aqui, justamente essa relação que diz resistência é igual a tensão dividido pela intensidade da corrente, essa relação aqui é justamente o que você vai encontrar nos livros como sendo a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm é justamente a relação entre a tensão da fonte de alimentação dividido pela corrente que surge no circuito. Porém, nos livros você não encontra com esse formato. Você encontra com outro formato. Você encontra assim nos livros, ó. Tensão é igual a R vezes I. Ei, professor, mas como é que chega aí? Pô, não era melhor do outro jeito, não? Ó, se é melhor, eu não sei. Eu sei que nos livros você encontra aqui. É bom se você aprendeu desse jeito aqui, para você chegar aqui é muito simples, ó. Esse I não está aqui dividindo, só é você passar ele para cima multiplicando, tá vendo? Ó? Aí ele fica pertinho do R, tá vendo aqui? Então vai ficar o U vem para cá para baixo, o U multiplica com esse 1 aqui, é uma regra de 3, né? Você faz uma regrinha de 3 e você chega aqui, tá certo? Então você tem aqui uma expressão que relaciona três grandezas físicas. Quais são elas? A grandeza física da tensão ou voltagem, como você queira chamar. A grandeza física da resistência. E a grandeza física da intensidade da corrente. Veja, a primeira lei de Ohm relaciona essas três grandezas físicas. Ela relaciona a tensão, ela relaciona a resistência e ela relaciona a intensidade da corrente. Você pode enunciar a primeira lei de Ohm da seguinte maneira. Tensão é igual ao produto da resistência pela intensidade da corrente. Você pode enunciar a primeira lei de Ohm dizendo tensão é igual a resistência vezes intensidade da corrente. Beleza? Essa é a primeira lei de Ohm. Ó, essa daqui é a primeira lei de Ohm e esse daqui foi um exemplo de aplicação da primeira lei de Ohm. Eu vou dar um tempinho para você anotar aí tanto o exemplo como a primeira lei de Ohm, tá certo? Mas de qualquer maneira, se você quiser dar uma olhadinha lá no livro, tá a partir da página 85, capítulo 4, primeira lei de Ohm, resistência elétrica e as leis de Ohm. Anotou aí? Pronto! Vamos continuar nossa aula aqui para a parte final da nossa aula de hoje, tá certo? Pessoal, vamos falar agora da segunda lei de Ohm. Agora há pouco a gente falou da primeira lei de Ohm, vamos só fazer uma revisãozinha aqui. A primeira lei de Ohm, ela diz o seguinte, ó. Opa, vamos escrever da forma correta. A primeira lei de Ohm, ela diz o seguinte. Ela diz U é igual a R vezes I. Não é isso que ela diz. Aqui é só as letras, né? Ela diz o seguinte, que a tensão aplicada num circuito é igual à resistência do circuito vezes a intensidade da corrente que surge nele, né? Então ela relaciona aí
três grandezas físicas muito importantes. A gente vai resolver muitos exercícios aqui, ó, utilizando a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm a gente vai utilizar até mais do que a segunda, mas a gente tem que estudar a segunda também. Beleza? Legal? Vamos comigo aqui? Diz o seguinte, ó, a segunda lei de Ohm, ela já não vai relacionar a intensidade da corrente e nem vai falar da tensão aplicada nesse circuito, tá certo? Nesse segundo momento, o Ohm, ele não mudou, ele fez outro experimento, mas ele não mudou a intensidade, ele não mudou ali a tensão da fonte de alimentação. Ele manteve a mesma tensão. Você lembra que no primeiro experimento, ele não mudou a resistência, ele deixou a mesma resistência em todas as situações, né? Em todos os seus cenários, em todas as suas simulações. O que é que ele mudou no primeiro experimento? Ele mudou a fonte de alimentação e manteve a mesma resistência. Nesse segundo ele fez diferente. Ele manteve a mesma fonte de alimentação e foi mudando, gente. Ele foi mudando as resistências. Ele foi mudando dessa vez as resistências. O que é que a gente pode mudar numa resistência? Veja, eu te disse agora há pouco que, por exemplo, a resistência que tem no chuveiro da sua casa é, na verdade, um filamento aqui fininho, muito enrolado, né? Feito de um material que é condutor, mas não é o melhor condutor do mundo, né? Ele não é um bom condutor. E poderia até ser que fosse, mas a partir do momento que ele fica todo enroladinho assim, e ele é tão grande, né? Se você desenrolar aqui, você vai ver que ele tem metros e metros. E isso daqui é uma das coisas que vai influenciar dentro da resistência. É o comprimento da resistência, tá certo? Então, nesse segundo experimento de Ohm, o que ele fez foi manteve aqui a fonte de alimentação e mudou o resistor. Ele mudou o resistor para ver o que é que acontecia com a resistência. Aí vamos estudar aqui o que foi que ele mudou no resistor. Veja, ele mudou três coisas. Eu vou separar essa última variável aqui, essa que está em vermelho aqui, eu vou separar para o final. Eu vou falar da primeira coisa aqui, esse Lzinho aqui, que você já deve imaginar o que é pelo desenho que eu fiz. Ó. Ele mudou primeiro o comprimento da resistência. Então, Ohm concluiu o seguinte, que quanto mais comprida for a resistência, o resistor, desculpe, quanto mais comprido for o resistor, maior será a sua resistência. Anote isso no seu caderno. Quanto mais comprido, quanto mais comprimento tiver o resistor, maior vai ser a resistência que ele apresenta, certo? É esse Lzinho aqui. Veja que o L está no numerador. O L está no numerador. O R também está no numerador. Então, quanto maior o L, maior o R. Logo, quanto maior o comprimento do resistor, maior vai ser a resistência. L e R, nesse caso, são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o L, maior o R. Quanto mais comprido for o resistor, maior será a sua resistência. Tá bom? Outra coisa que ele pode mudar é a espessura aqui, a área da seção transversal do resistor, certo? Imagina, aqui é porque o fio é muito fininho, eu fiz um desenho aqui para ficar melhor de vocês visualizarem. Tá vendo aqui, ó? Imagina que fosse um fiozinho desse que eu cortei. Eu estou dizendo para você que esse A aqui, ó, essa área, esse A significa área. Que área, professor? Essa áreazinha aqui, ó. Imagina que esse fio, que esse filamento aí, ele tem, se você cortar e der um zoom nele, olhar ele no microscópio, você vai ver que ele é semelhante, provavelmente a maioria deles, semelhantes a um círculo. E esse círculo, ele tem aqui uma área, não é verdade? Então é o seguinte, o que Ohm concluiu na sua segunda lei é que ele diz o seguinte, ó, se você tiver um fiozinho que é mais fininho
e outro que é mais grossinho, se você tiver um que tem a área maior e outro que tem a área menor, aquele que tem a área maior, ele vai ter uma menor resistência. Aquele que tem área menor vai ter uma maior resistência. Você percebeu que eu falei ao contrário? Ó, o que tiver a área maior vai ter uma menor resistência. O que tem a área menor vai ter uma maior resistência. E por que é assim ao contrário? Se você analisar aqui, na segunda lei de Ohm, a área, a variável área, ela está no denominador e a resistência continua no numerador. Então, quando você tem uma relação assim, de duas grandezas, que uma está no numerador e a outra está no denominador, eu estou analisando essa e essa agora. Então, uma está no numerador, outra no denominador. Quando as grandezas estão assim, uma em cima, outra embaixo, a gente diz que elas são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Ou seja, quanto maior a área, menor a resistência. Quanto menor a área, maior a resistência. Ok? Então agora a gente analisou aqui duas variáveis, comprimento e área, que são variáveis geométricas, que tem a ver com a geometria. Elas têm a ver com a geometria do resistor. Se o resistor é mais comprido ou mais curto, e se o resistor é mais largo ou menos ou mais estreito, né? Mais fininho. Isso tem a ver com o tamanho dele, tanto o tamanho longitudinal como o tamanho em relação à sua seção. Mas falta a gente falar dessa última variável, que eu falei a vocês que são 3 variáveis. Essa última variável aqui, ela não tem a ver mais com o tamanho e nem com a espessura. Ela tem a ver com o tipo de material. É a chamada resistividade elétrica. Você encontra, inclusive, lá no livro do Bongiorno, na página 86, 3 parágrafos falando sobre isso. A resistividade elétrica é uma propriedade que está ligada ao tipo de material. Ou seja, tem materiais que têm maior resistência elétrica, maior resistividade, e outros que têm menor resistividade. Essa letrinha aqui, a gente lê ela como Rho. Rho é uma letra grega também, que a gente vai utilizar aqui nesses estudos, tá certo? Então, a segunda lei de Ohm diz o seguinte, ó, a resistência de um resistor é dada pelo produto de Rho pelo comprimento do resistor dividido pela seção da área, seção transversal da área. Beleza? Então você vai pegar, professor, esse Rho aqui eu encontro aonde? Você encontra nas questões, você vai encontrar na tabela, mas em hipótese nenhuma você vai saber de cabeça. Essa variável aqui, essa variável, ou o problema te dá em forma de diretamente, né? Ou ele vai te dar uma tabela e vai te dizer qual é o material, certo? Ele pode dizer, olha, o resistor é feito de carvão, aí vai te dizer lá qual é a resistividade elétrica do carvão. O resistor é feito de cobre, aí vai te dizer lá qual é a resistividade elétrica do cobre. E aí basta você substituir o Rho, basta você substituir o L, que é o tamanho do resistor, basta você substituir a área transversal, né, que é basicamente a espessura aí, tem a ver com a espessura do resistor. Quanto mais fininho o resistor, mais resistência ele tem. Quanto mais largo o resistor, menos resistência ele tem. Lembrando que resistência tem a ver com a dificuldade da corrente elétrica passar por um determinado condutor. Ela tem a ver com a dificuldade. Imagina que um monte de gente quer passar por um corredor. Você concorda comigo que quanto mais fininho, quanto mais estreito for o corredor, mais dificuldade essas pessoas vão ter de passar? É a mesma coisa aqui, ó. Imagina, aqui é um fio que vários elétrons querem passar. Vários elétrons querem passar de uma vez. Quanto menor for o fio, mais dificuldade esses elétrons vão ter de passar. Então é essa dificuldade
que a gente relaciona à resistência. A resistência elétrica é justamente essa propriedade que um material tem de dificultar a passagem da corrente elétrica, tá certo? Então pode ser, quanto menor, quanto mais estreito aqui, ó, quanto mais fininho for o fio, mais dificuldade os elétrons vão ter de passar. Se o fio for muito largo, né, bem largo, se um fio for bem largo, os elétrons vão ter espaço de sobra para passar. Aí a resistência vai ser menos. Por quê? Porque os elétrons vão passar com facilidade. Se o elétron passa com facilidade, a resistência é baixa. Se o elétron, para passar, ele tem que vencer algum obstáculo, é porque a resistência é alta. Outro obstáculo é esse, é o comprimento, né? Quanto maior for o circuito, mais resistência a corrente vai ter que passar. É verdade, né? Imagina como fosse esse mesmo corredor. Se o corredor for muito longo, esses elétrons também vão ter dificuldade de passar do que se fosse um corredor curtinho e largo, né? Se for um corredor curto e largo, os elétrons passam com facilidade. Se for um corredorzinho fininho e muito comprido, os elétrons vão ter muita dificuldade de passar. E esse ρ aqui, eu já lhe disse, tem a ver com o quê? Tem a ver com o tipo de material. Tem materiais que apresentam maior facilidade para a corrente passar, tem outros que apresentam maior dificuldade para a corrente passar. Esse ρ aqui, ele é um chamado coeficiente de resistividade elétrica. Coeficiente de resistividade elétrica. Tá certo? E depende de quê, professor? Depende do material. Determinado material, o carvão tem uma resistividade, o cobre tem outra, o ouro tem outra, que mais? O bronze tem outra, o ferro tem outra. Cada material diferente tem uma resistividade elétrica diferente, tá certo? Só um pouquinho, vou fazer um exercício aqui pra gente. Tudo bem, então, vamos lá? Vamos encerrar aqui nossa aula sobre resistores. Lembrando que tudo que a gente falou na aula de hoje, é importante que você faça algumas anotações no seu caderno. Primeira delas, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons através de um condutor. O que é intensidade de corrente elétrica? Intensidade de corrente elétrica é a relação entre a quantidade de carga que passa por um condutor elétrico e um dado intervalo de tempo, tá certo? Qual é o símbolo? Qual é o símbolo da intensidade da corrente elétrica? O símbolo é a letra I minúsculo, né? É claro que intensidade de corrente elétrica, o pessoal que é da área da eletricidade, os eletricistas prediais, os eletricistas de automóveis, costumam chamar intensidade de corrente elétrica de amperagem. E não está errado não, é apenas uma forma mais informal de chamar a intensidade de corrente elétrica. Mas o importante é que significa a mesma coisa. Amperagem quer dizer intensidade de corrente elétrica, tá certo? Outra coisa que você aprendeu hoje, resistência. O que é resistência? Resistência é uma propriedade dos resistores. A resistência é uma propriedade que mede aí a dificuldade que uma corrente tem de percorrer um determinado condutor. Quanto maior for a dificuldade que a corrente tiver de atravessar o condutor, maior é a resistência. Vou falar de novo. A resistência é uma propriedade dos resistores que mede a dificuldade que uma corrente elétrica tem de passar ali por dentro de um condutor. De tal maneira que, quanto maior for a dificuldade que a corrente elétrica tem de atravessar esse condutor, maior vai ser a resistência. Quanto menor a dificuldade, ou seja, quanto mais facilidade a corrente elétrica tem de atravessar um condutor, de atravessar um circuito, menor vai ser a resistência. Beleza? Você também aprendeu na aula de hoje as duas leis de Ohm. A primeira lei de Ohm está aqui, a gente vai utilizar para resolver esse primeiro exercício. Você lembra como é a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm diz assim, ó, U é igual a R vezes I, ou seja, a tensão aplicada num circuito é igual ao produto da resistência pela intensidade da corrente que surge nesse circuito, tá certo? Então diz o seguinte, ó, no nosso primeiro exercício, um exercício apenas de aplicação,
para que você consiga aí começar a assimilar essas grandezas. A grandeza de tensão, a grandeza de resistência e a grandeza de intensidade de corrente, tá certo? É coisa simples, é só uma multiplicação, mas com certeza vai servir aí para você iniciar os seus estudos. Esse é um exercício inicial. No livro você tem outros exercícios mais bem elaborados, tá certo? Mas a gente tem que começar pelo primeiro degrauzinho mesmo. Vamos lá. Calcule a resistência do circuito abaixo. Esse é o circuito abaixo. Esse circuito aqui, tá certo? Ele pediu para calcular a resistência. Ele quer que encontre a resistência. A resistência é o R. Gente, se uma expressão tem três grandezas e ele está te perguntando quanto vale uma delas, obviamente o cara tem que te dar as outras duas. Uma e a outra, não é isso? Então vamos lá. Quanto é que vale esse U aqui, que é a tensão? A tensão, você já sabe, eu falei durante essa série de vídeos aqui, que a tensão nos livros chama tensão e diferença de potencial. Mas o pessoal que é eletricista costuma chamar de voltagem. E não está errado não, só é uma forma informal de falar, certo? Então é importante que você aprenda a conversar tanto com o pessoal mais acadêmico, como o pessoal também que trabalha diretamente com a mão de obra. É importante isso, para que você não fique aí apenas dentro da sua bolha, tá certo? Então tá aqui, ó. Aqui é a tensão. Quanto vale a tensão? A tensão é justamente essa tensão que foi aplicada pela fonte de alimentação, que vale 32 volts. A tensão, então, vale 32. 32 é igual a resistência, que é o que eu estou querendo saber, vezes quem é a intensidade da corrente. Vamos lembrar que a corrente ela é medida através do amperímetro. O amperímetro, né? Então tá aqui o amperímetro, 8 amperes. O amperímetro apontou 8 amperes. Eu não vou colocar o ampere aí porque não tem necessidade, tá certo? E agora, como é que faz para calcular essa resistência, já que ele está aqui no segundo membro? É simples, só é a gente tratar aqui, isolar o R, né? Então o 8 que está aqui multiplicando, eu vou passar para baixo dividindo, vai ficar então assim, ó. 32 é igual a resistência, e o 8 que estava multiplicando a resistência passa dividindo 32. Então, 32 dividido por 8 dá 4. 4 é igual a resistência. Então, a resistência é igual a 4. Mas é 4 o quê? 4 gatos, 4 cachorros, 4 camelos? Qual a unidade de medida de resistência? Qual é a unidade de medida de resistência? A unidade de medida de resistência é o ohm, que é representado aí pela letra grega ômega, tá certo? Então o resultado da questão é esse. Ó. A resistência desse circuito vale 4 ohms. 4 ohms. Beleza? Essa daqui foi uma questão que abordou aí a primeira lei de Ohm. De maneira assim muito superficial, mas é só para você começar a entender aí como funcionam como se relacionam aí essas grandezas, tá certo? Não vá achando que isso daí é uma questão que você vai ver em todo lugar. Isso é apenas uma questão inicial, tá certo? Foi uma questão só para fazer uma divisão. 32 dividido por 8, coisa muito simples, né? Então o fato é que o resultado da questão foi 4 ohms. Que aí o ohm, você já sabe, eu já falei repetidas vezes, que o ohm ele é representado pela letra grega ômega. Agora vamos para a segunda questão. Encontre a resistência do resistor R1. Vou colocar aqui um resistor R1. O nome desse resistor aqui é R1. Abaixo. Aí foi dado os dados. Quais são os dados? Ele deu a resistividade elétrica. Ele deu o comprimento do resistor e ele deu a área da seção transversal do resistor. É o suficiente, professor? É o suficiente, porque se você lembrar da segunda lei de Ohm,
Diz o seguinte: resistência é igual a ρ vezes L dividido por A. Ou seja, a resistência de um resistor é igual a resistividade elétrica vezes o comprimento do resistor, tudo isso dividido pela área da seção transversal do resistor. Tá certo? E aí, meu amigo velho e minha amiga velha, é só você chegar e colocar os valores. Primeiro valor, o ρ. O ρ vale 0,1. Professor, como é que você sabe que vale 0,1? Porque foi dado na questão, ó, ρ é igual a 0,1, tá bom? Não se preocupe que esse valor não precisa você saber de cabeça não. A questão vai te dar, tá certo? Ou vai te dar, ou é isso que você vai procurar. Então, se ele não te der isso, é porque você vai procurar isso. Ele vai te dar as outras coisas. É como uma expressão normal, né? Expressão comum. Cálculo de uma expressão comum. Vezes L. O L vale 100 metros. 100 metros. 100 metros. Dividido por quanto? Por 0,1. E aí? É só fazer a conta. 0,1 vezes 100 dividido por 0,1. Eu posso cancelar aqui 0,1 por 0,1 e ficar só com 100. Qual a unidade de medida de resistência, gente? Resistência, a unidade de medida é o ohm, que simboliza aí pela letra ômega. Tá certo? Meus queridos, minhas queridas, eu vou ficando por aqui, mas eu gostaria que vocês dessem uma lida no livro aí e tentassem resolver as questões lá da página 87. Tem exercícios propostos na página 87. Para que na próxima semana a gente possa entrar em potência elétrica e na próxima semana, na outra, a gente consiga entrar no assunto mais importante de resistores, que é associação de resistores. Associação de resistores. Eu nunca abri uma prova do Enem, nunca abri uma prova do Enem para não ter lá uma questãozinha de associação de resistores, né? Você vai ter lá uma fonte de alimentação, aí vai ter resistores em paralelo, resistores em série em paralelo, enfim. É justamente isso que a gente quer chegar lá. Então é importante que você pegue seu livro e, se você puder dar uma revisada desde a página 66, dá uma assistida nos nossos vídeos e dê uma revisadazinha desde a página 66 até essa página 87, para que a gente possa estudar com mais qualidade, tá bom? Até a próxima!